Desde o momento em que você cruza com uma mulher tatuada, há algo hipnotizante nela que captura sua atenção sem pedir permissão. Há uma aura de mistério, coragem e intensidade que parece convidá-lo a mergulhar em um mundo diferente, onde cada gesto e cada olhar parecem contar uma história que poucos têm coragem de ouvir. Mas, sob essa superfície fascinante, existem sinais sutis, padrões de comportamento e traços psicológicos que podem revelar desafios que vão muito além do que a pele mostra. É exatamente aí que a realidade se encontra com a percepção do que você enxerga como paixão e ousadia pode, em silêncio, carregar consequências profundas para qualquer relacionamento. O encanto inicial costuma ser arrebatador. Ela é vibrante, imprevisível, e parece viver no presente com uma intensidade que muitos homens só sonham experimentar. Mas a filosofia estoica nos ensina que a aparência não é a essência, e que a verdadeira compreensão exige atenção às ações e à consistência. Um relacionamento duradouro não se sustenta apenas em paixão e adrenalina, ele exige paciência, previsibilidade e capacidade de enfrentar desafios com racionalidade. Ignorar esses sinais sutis pode transformar o que parecia uma conexão extraordinária em um ciclo de frustração e caos. A complexidade emocional de alguém com tatuagens não é apenas um reflexo de estilo ou escolha estética. Em muitos casos, cada traço de tinta é um fragmento de história pessoal, uma marca de experiências vividas, traumas enfrentados e batalhas internas. Compreender isso exige mais do que olhar, exige reflexão e empatia, além da consciência de que emoções intensas podem ser tanto magnéticas quanto desafiadoras. E é justamente essa dualidade, a beleza da expressão versus os riscos da instabilidade emocional, que torna essencial uma abordagem estratégica e observadora. Antes de se deixar levar pela aura de aventura e pelo magnetismo que essas mulheres exercem, é importante reconhecer que nem toda intensidade é sinal de compatibilidade. A psicologia mostra que impulsividade, busca constante por atenção e resistência a normas podem coexistir com charme e carisma, criando um ambiente onde paixão e desafio andam lado a lado. Um homem que entende a natureza desses padrões, guiado por princípios estoicos de autocontrole, reflexão e discernimento, consegue perceber sinais invisíveis aos olhos desatentos. Por isso, se você está prestes a descobrir os 11 riscos de se envolver com uma mulher tatuada, prepare-se para enxergar além da superfície. Não se trata de julgar ou condenar, mas de compreender a complexidade humana e as consequências que podem surgir em relacionamentos intensos. Mas antes de começarmos, apenas confere se você já está inscrito no canal, para ter certeza que não irá perder as próximas verdades cruas e conteúdos que vão transformar sua forma de enxergar relacionamentos. Desde o primeiro momento, a impulsividade de uma mulher tatuada pode parecer fascinante. Ela vive o presente com uma intensidade que poucos conseguem acompanhar, dizendo sim a aventuras inesperadas, viagens de última hora e experiências que desafiam a rotina. À primeira vista, essa espontaneidade é magnética, quase viciante, e cria uma sensação de liberdade que muitos homens desejam sentir ao lado dela. Mas o estoicismo nos ensina que emoções intensas devem ser observadas com discernimento, porque nem tudo que é excitante hoje garante estabilidade amanhã. O que encanta no início pode se transformar em desafio a longo prazo. A mesma energia que a faz rir das regras e buscar experiências novas também pode levá-la a decisões precipitadas, discussões explosivas ou compromissos quebrados. A arte da vida, segundo os estoicos, é cultivar autocontrole e pensar nas consequências de cada ação. Quando esse equilíbrio emocional não está presente, a impulsividade que parecia encantadora pode gerar frustração e caos dentro de um relacionamento, mesmo sem intenção consciente. Uma tatuagem, muitas vezes, é resultado de um impulso momentâneo, uma decisão tomada no calor da emoção ou na busca por uma sensação passageira. Esse padrão de agir sem pensar reflete uma tendência que pode se infiltrar em todos os aspectos da vida, inclusive no amor. Homens que se deixam levar apenas pelo magnetismo inicial podem descobrir que estão lidando com uma parceira que valoriza mais o prazer imediato do que a construção de um vínculo sólido e consistente. Portanto, ao se relacionar com alguém assim, é fundamental observar além da superfície. Reconhecer a beleza da liberdade e da espontaneidade sem ignorar os riscos é um exercício de sabedoria estoica. Compreender a diferença entre intensidade e estabilidade permite decidir se a paixão que arrebata no começo é compatível com o que você busca a longo prazo. Essa consciência é a primeira chave para navegar com clareza e segurança na complexidade emocional que a acompanha.
A superfície de uma mulher tatuada raramente revela toda a história que ela carrega. Muitas vezes, cada desenho é mais do que arte, é um registro de experiências dolorosas, traumas enfrentados ou perdas que marcaram sua vida profundamente. A psicologia mostra que pessoas com múltiplas tatuagens podem ter maior propensão à ansiedade, depressão ou episódios de autossabotagem. O estoicismo nos ensina a encarar a realidade com clareza, reconhecendo que emoções não processadas e feridas não cicatrizadas podem influenciar a vida de forma silenciosa e persistente. Relacionar-se com alguém que ainda lida com essas dores exige mais do que paciência ou requer discernimento. A intensidade emocional que parece apaixonante pode se transformar em volatilidade, com mudanças de humor repentinas e comportamentos imprevisíveis. Um parceiro atento, guiado pela razão e pela reflexão estoica, percebe que essas reações não são ataques pessoais, mas manifestações de uma bagagem emocional que ainda está sendo assimilada e compreendida. Ignorar esses sinais é se colocar em uma posição vulnerável, onde paixão e caos se misturam de forma constante. Cada tatuagem pode funcionar como uma armadura invisível, protegendo-a de vulnerabilidades antigas, mas também criando barreiras para a intimidade emocional. Aquele charme arrebatador que seduz à primeira vista pode esconder inseguranças e feridas não resolvidas, que influenciam decisões e a forma como se conecta com quem ama. Entender essa dualidade é essencial, reconhecer a força e a resiliência que ela carrega, mas também perceber que amor e compaixão não substituem processos internos que precisam de cuidado próprio. Portanto, antes de se deixar levar apenas pelo magnetismo da aparência ou da audácia, é crucial observar a profundidade do que está sendo revelado. Aplicar princípios estoicos como discernimento, aceitação da realidade e foco no que pode ser controlado permite lidar com essas situações de maneira mais consciente e estratégica. Compreender que você não pode curar traumas alheios, mas pode decidir até onde quer se envolver, é um passo fundamental para evitar dores futuras e construir relacionamentos baseados em clareza e equilíbrio. Muitas mulheres tatuadas transmitem uma energia que naturalmente atrai olhares e admiração. A atenção que recebem parece uma droga, uma recompensa instantânea que reforça comportamentos e cria ciclos de busca por validação externa. Do ponto de vista psicológico, isso pode estar relacionado a uma necessidade de reconhecimento contínuo, que nem sempre é satisfeita dentro do relacionamento. Para um homem consciente e guiado pelo estoicismo, compreender isso é essencial. Amar não é sufocar, mas observar com clareza os padrões que podem afetar a convivência diária. No início, essa busca por atenção pode ser sedutora. Ela ri, brilha, provoca olhares e cria momentos de êxtase emocional, fazendo você sentir-se especial e necessário. Mas, à medida que o tempo passa, essa energia pode gerar tensão, ciúmes e insegurança, principalmente se a validação que ela procura vem de fora do relacionamento. A filosofia estoica nos ensina a separar o que podemos controlar do que não podemos. Não é possível controlar a necessidade de aprovação dos outros, mas é possível escolher até onde você aceita ser parte desse ciclo. A atenção constante de terceiros pode se tornar uma fonte de conflito silencioso. Comentários, olhares ou curtidas em redes sociais, que parecem inofensivos, funcionam como combustível para uma busca interminável de reconhecimento. Um relacionamento saudável exige equilíbrio, e quando a autoestima de um parceiro depende de fatores externos, surge a necessidade de limites claros e autoconhecimento. O estoicismo lembra que nossa paz interior não deve depender da validação alheia, e isso se aplica tanto a nós quanto àqueles com quem nos relacionamos. Portanto, antes de se deixar cegar pelo magnetismo da presença dela, é fundamental observar sinais de padrões repetitivos. Perceber quando a atenção se torna necessidade e não apenas charme é crucial para evitar frustrações futuras. Reconhecer esses padrões permite ao homem agir com racionalidade e autocontrole, sem se perder na tempestade emocional que a busca por validação pode gerar, mantendo assim clareza e equilíbrio no relacionamento. A intensidade que chama a atenção em mulheres tatuadas muitas vezes se estende à esfera sexual. Estudos mostram que há uma tendência maior à busca por novidades e experiências que fogem à rotina, reflexo de uma personalidade voltada para sensações e desafios. Essa abertura pode ser excitante, mas também traz consigo riscos que devem ser observados com atenção. O estoicismo nos ensina a analisar as consequências de cada ação e a cultivar relacionamentos baseados em disciplina, responsabilidade e autocontrole.
O magnetismo sexual inicial pode criar vínculos rápidos e apaixonantes, mas também pode gerar descompasso quando se busca estabilidade e compromisso. Homens guiados pelo discernimento estoico percebem que a atração não deve ofuscar a necessidade de valores consistentes e expectativas alinhadas. Um relacionamento saudável exige compreensão e limites claros, sem isso, a intensidade momentânea pode se transformar em frustração e desentendimento. Além disso, o desejo de novidade constante pode impactar decisões sobre fidelidade e confiança. A busca por experiências externas ou experimentação pode colocar à prova vínculos construídos com paciência e cuidado. A abordagem estoica sugere que, ao reconhecer tendências internas e externas, podemos agir com racionalidade, mantendo a integridade do relacionamento e evitando surpresas dolorosas. Portanto, observar padrões de comportamento é mais importante do que se deixar levar apenas pela atração. A intensidade sexual pode ser fascinante, mas precisa coexistir com consistência, respeito e clareza de intenções. Homens que aplicam princípios estoicos conseguem equilibrar desejo e prudência, escolhendo conscientemente como e até onde se envolver, protegendo-se de ciclos de frustração ou desilusão. O magnetismo de uma mulher tatuada muitas vezes vem acompanhado de uma forte personalidade, que não teme confrontos ou expressar opiniões de maneira intensa. Esse traço, que inicialmente parece fascinante, pode gerar discussões frequentes e tensão constante no relacionamento. A filosofia estoica nos lembra que a paz interior é conquistada pelo discernimento e pela calma, e que permitir que emoções descontroladas ditem ações é um convite ao caos. No início, os confrontos podem até parecer excitantes e a paixão, o fogo e a intensidade das discussões podem criar um senso de vitalidade. Mas a longo prazo, a tendência à agressividade pode desgastar o vínculo, transformando pequenas divergências em batalhas emocionais mais profundas. Homens que praticam o autocontrole estoico percebem que não se trata de dominar ou ser dominado, mas de observar padrões e responder com racionalidade. A dificuldade em lidar com autoridade ou limites pode gerar ciclos de tensão, onde a excitação inicial se mistura com frustração. A busca por liberdade e expressão pessoal é legítima, mas quando conflita com as necessidades de estabilidade e segurança emocional de um parceiro, o equilíbrio se perde. O estoicismo ensina que a observação consciente permite identificar essas tensões antes que se tornem destrutivas. Portanto, perceber sinais de agressividade ou reatividade não é um julgamento, mas um exercício de sabedoria. Entender até onde a intensidade é saudável e quando se torna prejudicial é essencial para manter clareza emocional e evitar desgaste. Homens que aplicam princípios estoicos conseguem conviver com a intensidade sem perder equilíbrio, estabelecendo limites claros e mantendo a serenidade diante de conflitos. Cada tatuagem carrega uma história, e muitas vezes, essas histórias são marcadas por dor ou experiências difíceis. Em alguns casos, a tinta funciona como um mecanismo de enfrentamento, uma maneira de lidar com traumas passados e reconquistar controle sobre partes de si mesma que antes pareciam fora de alcance. A filosofia estoica nos ensina a reconhecer a realidade como ela é, sem ilusões, e a discernir entre o que podemos mudar e o que precisamos aceitar. Relacionar-se com alguém que ainda carrega feridas não resolvidas exige empatia e clareza. A intensidade emocional pode ser magnética, mas também traz instabilidade, tornando a convivência um teste constante de paciência e discernimento. Um homem guiado pelo estoicismo entende que ele não é responsável por curar feridas alheias, ele pode apenas escolher conscientemente até onde deseja se envolver. O risco aparece quando a dor não resolvida influencia decisões, comportamentos e a dinâmica do relacionamento. Mudanças de humor, retraimentos repentinos ou ciclos de autossabotagem podem surgir sem aviso, testando a resiliência e a paciência do parceiro. Observar essas tendências com atenção e sem julgamento permite agir com racionalidade, protegendo a própria estabilidade emocional. Portanto, reconhecer que tatuagens podem ser símbolos de experiências não totalmente processadas é essencial para entender a complexidade de quem você está conhecendo. O estoicismo nos orienta a aceitar a realidade, observar padrões e agir com prudência. Essa percepção permite relacionamentos mais conscientes, onde paixão e intensidade coexistem com discernimento, evitando ser arrastado por dramas emocionais que não são seus. Mulheres tatuadas muitas vezes carregam uma veia rebelde, uma resistência natural a regras e estruturas que parecem sufocar sua liberdade.
No início, isso pode parecer atraente e excitante, ela desafia convenções, quebra padrões e transforma cada momento em algo imprevisível. Mas, sob essa intensidade, está a dificuldade de se adaptar a compromissos e rotinas, elementos essenciais para a construção de relacionamentos duradouros. A filosofia estoica ensina que é preciso reconhecer essas tendências sem se deixar levar apenas pela emoção. Essa rebeldia pode gerar tensão silenciosa no cotidiano. Pequenas discordâncias podem se tornar pontos de atrito, enquanto a resistência à estabilidade provoca frustração, especialmente quando se espera consistência e segurança emocional. Homens que aplicam o estoicismo entendem que não se trata de controlar ou mudar a outra pessoa, mas de observar padrões e decidir conscientemente se essas características são compatíveis com o que se busca. A intensidade da rebeldia pode ser magnética, mas também exaustiva. A busca constante por autonomia e liberdade pode entrar em conflito com a necessidade de compromisso e planejamento a longo prazo. Aplicar princípios estoicos significa manter a clareza sobre os próprios limites e valores, evitando ser arrastado por uma energia que pode se tornar desgastante se não houver equilíbrio. Portanto, ao lidar com essa característica, é crucial separar o encanto do perigo. Reconhecer que rebeldia não é sinônimo de incompatibilidade, mas que exige consciência, discernimento e limites claros, permite decidir de forma racional se o relacionamento pode prosperar ou se tornará fonte de frustração. Homens que agem assim conseguem apreciar a intensidade sem perder a estabilidade interior. A mesma impulsividade que leva a escolhas emocionantes, como tatuagens feitas de forma repentina, pode se estender a outros aspectos da vida, incluindo relacionamentos. Estudos mostram que mulheres tendem a se arrepender de decisões impulsivas com mais frequência, e esse padrão pode influenciar como percebem escolhas afetivas e pessoais. A filosofia estoica nos ensina que é fundamental refletir sobre consequências e cultivar autocontrole antes de agir, para evitar dores futuras. O arrependimento não é apenas interno, ele pode se infiltrar na relação de maneira sutil, criando insegurança, questionamentos constantes e a sensação de que algo melhor poderia existir. A intensidade inicial da paixão pode ser substituída por dúvidas e revisões de decisões, tornando o relacionamento instável. Homens guiados pelo estoicismo percebem esses sinais e avaliam se estão dispostos a lidar com essas oscilações emocionais de maneira consciente. Decisões impulsivas refletem padrões mais profundos de comportamento e podem indicar dificuldades em planejar e pensar a longo prazo. Se uma mulher toma decisões rápidas na vida pessoal, isso pode se estender a relacionamentos, criando ciclos de dúvida, insatisfação ou mudanças repentinas. Reconhecer esses sinais é um passo essencial para manter clareza e evitar frustrações prolongadas. Portanto, ao perceber que arrependimentos podem influenciar a dinâmica da relação, é necessário agir com racionalidade e limites bem definidos. Aplicar princípios estoicos significa aceitar que não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como responder e até onde se envolver. Esse discernimento é vital para proteger o próprio equilíbrio emocional e tomar decisões conscientes sobre a continuidade do vínculo. A intensidade e a impulsividade associadas a algumas mulheres tatuadas podem se refletir na longevidade dos relacionamentos. Estudos indicam que, estatisticamente, mulheres com múltiplas tatuagens apresentam maior probabilidade de rompimentos e divórcios. Isso não significa que toda mulher tatuada tenha relacionamentos instáveis, mas sim que certos padrões de comportamento, como busca por sensações, impulsividade e resistência a regras, podem tornar a estabilidade mais desafiadora. No começo, a energia apaixonante e rebelde pode ser irresistível. A liberdade, o carisma e o magnetismo criam uma sensação de conexão intensa. No entanto, quando responsabilidades de longo prazo surgem, finanças compartilhadas, filhos ou compromissos diários, esses traços podem gerar frustração, conflitos e decisões impulsivas que impactam diretamente a durabilidade da relação. O estoicismo nos lembra que o equilíbrio emocional e a consciência das consequências são essenciais para lidar com essas situações. O desafio reside na diferença entre paixão e compromisso. A intensidade que cativa pode se tornar incompatível com a disciplina e a paciência necessárias para construir algo sólido e duradouro. Homens que aplicam princípios estoicos observam esses padrões, compreendem o impacto potencial e decidem de forma consciente se estão preparados para lidar com as oscilações que podem surgir ao longo do tempo.
Portanto, ao se relacionar com alguém que demonstra essas tendências, é vital refletir sobre compatibilidade e expectativas. Reconhecer que intensidade não garante estabilidade permite que você tome decisões fundamentadas, protegendo seu equilíbrio emocional e escolhendo conscientemente se quer investir em um vínculo que pode enfrentar desafios mais frequentes e complexos. Mulheres tatuadas frequentemente apresentam uma conexão intensa com suas emoções, e essa intensidade pode se manifestar em ciclos de drama e conflitos emocionais. No começo, essa energia é sedutora e brigas passionais, reconciliações e demonstrações de afeto arrebatadoras criam uma sensação de viver no limite. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que a verdadeira estabilidade e paz vem da observação racional das emoções, não da entrega a elas. O drama pode funcionar como combustível para relacionamentos, mantendo a atenção e criando momentos memoráveis, mas também consome energia emocional. Pequenos desentendimentos podem rapidamente se transformar em tempestades, tornando o vínculo instável e exaustivo. Um homem que pratica o estoicismo reconhece a diferença entre intensidade emocional saudável e ciclos que corroem a serenidade e o bem-estar. Essa necessidade constante de emoção é muitas vezes reforçada por padrões psicológicos ligados à busca por sensações, validação externa e impulsividade. A intensidade que parecia cativante no início pode se tornar uma fonte de ansiedade e desgaste, exigindo do parceiro paciência, discernimento e autocontrole. Observar esses sinais permite agir de maneira estratégica e não reativa, mantendo clareza diante de situações potencialmente turbulentas. Portanto, compreender que o drama não é apenas comportamento, mas reflexo de tendências emocionais mais profundas, é crucial. O estoicismo nos oferece ferramentas para lidar com essas situações com equilíbrio, permitindo apreciar a paixão e a intensidade sem nos perder no caos emocional que pode surgir. Reconhecer os limites do relacionamento e agir com racionalidade protege a serenidade e fortalece a capacidade de tomar decisões conscientes. Depois de explorar cada detalhe, fica claro que relacionar-se com uma mulher tatuada envolve mais do que simplesmente admirar a arte em sua pele. Impulsividade, traumas não resolvidos, busca por atenção, intensidade sexual, agressividade, rebeldia, arrependimentos e ciclos de drama são apenas alguns dos padrões que podem surgir. O estoicismo nos ensina que a sabedoria está em observar a realidade com clareza, discernir padrões e agir de maneira consciente, evitando ser arrastado por emoções superficiais ou momentâneas. O ponto crucial é reconhecer que intensidade e magnetismo não são sinônimos de estabilidade. A paixão arrebatadora que cativa no começo pode se tornar desafiadora quando confronta a necessidade de disciplina, consistência e compromisso. Homens que aplicam princípios estoicos entendem que seu bem-estar emocional depende da percepção clara da realidade, do controle sobre suas escolhas e da capacidade de estabelecer limites saudáveis. Cada tatuagem pode ser vista como uma história, um símbolo de experiências passadas ou uma expressão de personalidade, mas também pode indicar padrões comportamentais que influenciam relacionamentos. O segredo está em perceber essas nuances e decidir conscientemente até onde se deseja se envolver, sem ignorar sinais de alerta. Amor e intensidade podem coexistir com clareza e prudência, desde que guiados pela racionalidade e não apenas pela emoção. Então, antes de se deixar cegar pelo encanto da tatuagem ou pela intensidade da paixão, reflita: você está pronto para lidar com os padrões emocionais e comportamentais que podem acompanhá-la? Está preparado para escolher com discernimento e agir de maneira consciente, preservando seu equilíbrio emocional? E, se você quer continuar aprendendo verdades cruas e insights estratégicos sobre relacionamentos, não se esqueça de se inscrever no canal agora mesmo,